já buscarmos esse contato com os benfeitores. Neste momento, Senhor, que aqui nos reunimos em Teu nome, nessa sintonia com a vontade divina, enraizados nesse campo espiritual, aonde a benfeitora nos traz essa aragem, esse novo horizonte renovador para todos nós. Na busca de querer compreender melhor a nossa própria realidade, para frutificar em bênção de paz, de esperança, de caridade. E aqui estamos, Senhor, recolhendo essas dádivas e rogando que a Tua presença nos abençoe, amparando nossos corações, inspirando a todos nós para que possamos superar as adversidades de dentro e de fora, cumprindo com a jornada da qual nos comprometemos. E rogamos o amparo amigo dos Teus mensageiros, a luz de Bezerra de Menezes, de Ernesto Miller, Marlene Nobre, Leonardo Correia, Napoleão Laureano, da nossa querida Joana de Ângeles e demais benfeitores simpáticos ao nosso ideal, que nos inspire e nos envolvam com a sua luz, com o seu amor. Amparados junto a Ti, em Teu nome, em nome de toda essa equipe, pedimos a permissão para dar início ao nosso estudo dessa noite. Bem, vamos começar então o 7º item, caminho para a superação do sofrimento. Eu queria ver se vocês querem começar com alguma questão, porque a minha ideia hoje é a gente poder trabalhar os 8 caminhos propostos por Buda, que a Joana vai trazer no capítulo 8, né? Os 8 caminhos, no capítulo 8, caminhos para a saúde. Mas eu queria saber se antes disso, em relação aos outros capítulos, se tem alguma questão pendente aí que vocês queiram trazer para a gente poder, de alguma maneira, tirar alguma dúvida, aprofundar algum elemento que tenha ficado ainda dos demais capítulos. Bem, não tem ninguém, não tem nada, então, de novidade? Só uma pergunta aqui. Acho que no nosso estudo no capítulo 4 do Plenitude, né? Sim. Ela fala, na página 48 do meu livro, bem lá no finalzinho, ela fala que tal comportamento credencia o homem a ser perdoado pelo seu irmão, que o libera do pagamento dos seus momentos infelizes, não irradiando contra ele pensamentos destrutivos, ideias anestesiantes que sempre são assimilados pelo fenômeno da sintonia através da consciência de culpa. E talvez você pudesse comentar um pouco esse parágrafo, porque eu entendi que a gente, quando não manda, né? Assim, então, quando a gente não tem aquela mágoa pelo outro, né? A gente libera ele, a gente perdoa, então a gente não manda aquelas vibrações negativas para a pessoa, né? E por conta disso, nós também não entramos nessa sintonia. Entendi certo? É por aí? Aqui ela começa a estar falando sobre perdão, né? Ela está já... ela fala sobre o amor, e aí ela entra no perdão, e o esquecimento do mal.
E o mal começa justamente por esse exercício de não... Começa por um exercício de não querer vingança, né? De evitar a vingança, de evitar a mágoa, de evitar qualquer sentimento negativo. Depois, um trabalho de não desejar o mal para os nossos inimigos, porque todos nós temos inimigos, né? Jesus, que esteve na Terra, não passou por aqui sem inimigos, então nós temos inimigos, sejam encarnados ou desencarnados. Então é um processo. Se a gente tem ainda um impulso de vingança, nós temos que trabalhar ele, tentando entender o que move aquele impulso de vingança. Geralmente são ligadas questões egóicas nossas, né? Que estão envolvidas em algum tipo de representação interna que nós carregamos com uma carga emocional. Se a gente já não tem mais esse impulso de vingança, que a gente não nutre nenhum sentimento negativo contra as pessoas, né, que nos ferem, que são nossos inimigos, assim. E por outro lado, conseguir desejar também a eles que eles possam despertar, né, a sua consciência, despertar para a sua vida espiritual, ansiando que eles tenham de uma maneira algum tipo de despertar, de crescimento espiritual. Então, essa é a terceira fase, né, de poder se libertar e de perdão. Né? Cada dia para essas pessoas, tu está se libertando, né, da sintonia com o que te vinculava a elas, rompendo essa sintonia espiritual desfavorável que possa estar ligado a esse vínculo pelas vibrações emocionais negativas. Então, é exatamente isso, né, que ela está trazendo aqui. Entendi, obrigada. A Débora, tu quer trazer alguma questão também? Queria, Gelson. Eu acho que esse livro, para mim, tem sido dos mais difíceis de Joana, porque, para mim, é difícil. Eu estava no outro grupo, trabalhando às sextas-feiras, que a gente está estudando esse livro também, e a gente terminou a leitura do capítulo 5, né? E nesse capítulo, que são os caminhos para a cessação, a Joana vai falar muito de amor, de compaixão, né? Da projeção da figura materna. E a impressão que eu fiquei, Gelson, é que pode até ser um pouco perigoso, porque senão a gente entra naquela coisa de fazer aqueles caminhos egóicos, de fazer uma coisa de fora para dentro e não através de uma tomada consciencial. E eu fiquei me perguntando assim, como é que, no contexto de provas e expiações, como é que a gente consegue amar? Né? Porque ela fala assim, ninguém ama inerte, né? E ela vai falando da importância da gente desenvolvendo esses pequenos passos em relação ao amor, né? Desenvolvendo esse sentimento, né? Que vem da tomada de consciência. Mas aí quando chega na prática eu me perco. E aí eu fiquei pensando assim, como que é o amor no planeta de provas e expiações, né? Para diluir, né, o sofrimento. Não sei se faz sentido, tá tudo meio confuso na minha cabeça. Sim. Daí eu acho que tem, claro, né, Débora, nós ainda estamos muito distantes de um amor sublime como o do Cristo, mas já temos uma ideia do que seja isso, né? Seja por momentos, seja na relação com a natureza, seja na própria relação humana, né? Onde entra as questões muitas vezes, como ela cita aqui, o amor maternal, o amor profundo de que algumas almas encontram, mas é lógico que isso ainda é um lampejo ainda, não é algo constante em nossa vida. E muitas vezes aquilo que a gente chama de amor, como a gente já viu semana passada, são projeções de nossas necessidades que vem muito ligado à paixão, né? Ao desejo. Então, o importante são duas coisas que ela coloca aqui, né? De direcionar essas paixões,
para valores construtivos. Então, a gente é movido por paixões, né? E essas paixões... mas se a gente poder, de uma maneira, começar a pegar esses estímulos como uma forma de estar na vida e querer o melhor para nós e para os outros, ou direcionar essa paixão para algo positivo, isso já é um caminho. Outra coisa que ela fala é de a gente desmanchando as ilusões, né? De poder ir avaliando as ilusões que a gente constrói e poder realmente ir trabalhando essas ilusões para que o nosso afeto seja colocado mais em situações que sejam mais duradouras, né? Não tão transitórias, né? E, por último, ela fala da compaixão por nós mesmos, né? Da importância que depois ela vai, nas outras obras, colocar isso de uma maneira bastante presente, né? Da importância do auto-amor. Então, são movimentos que a gente faz, né? Mas eu acho que o mais importante é que a experiência vivida, porque a experiência vivida que nos vincula à realidade é baseada a partir, é sentido a partir do afeto, então é o sentimento que nos trazem o valor das coisas, e ela é basicamente relacional. Então, se a gente puder fazer da relação um exercício, né, de cuidado, de sentido maior, e de uma... Até a gente vai ver nesses 8 caminhos aí do Buda um pouco sobre isso, né? E poder, de uma maneira, estar com o nosso coração realmente aberto, né? Para tirar o melhor de cada situação e dar o melhor de nós, isso é a base do exercício amoroso. Então, é por aí que a gente tem que caminhar, né? Agora, cada um com seus desafios, cada um com seus... com as provocações que movem a nossa vida, cada um ainda com as suas necessidades internas para poder olhar. Então, tudo isso está em jogo também, né? Patrícia? Boa noite, Gelson. Eu fiquei com uma dúvida aqui no capítulo 4. Sim. Assim, no meu é na página 47, logo no início, quando ela diz: a demora pela definição é resultado de um período normal para o amadurecimento. Eu fiquei me questionando a definição do que aí que ela estava se referir. Se era o esforço, que ela fala um bocado aqui atrás, da disciplina. Fiquei um bocado perdida, assim, não sei se o Gelson consegue me ajudar. Que faculta eleger o que deve, daquilo que não convém realizar. Conseguiu? Tá. Isso a gente vai ver também nos 8 caminhos, né? Depois um pouquinho sobre isso, né? Ela fala do esforço, né? Do compromisso de mudança, querer mudar. E esse querer mudar, que se faz por metas, né? E por esse caminho de esforço, de compromisso, que ela fala da responsabilidade, da disciplina, e tudo isso envolve uma tomada de consciência, um posicionamento nosso, né? E poder realmente aceitar essas leis divinas que nos regem, um ato de humildade também, de poder realmente sintonizar com a vontade de Deus. E que ela fala que muitas vezes a gente está ainda em conflito nosso em relação ao que a gente, do vir a ser desse homem que já está lá em germe, que é divino e que a lei divina está dentro de nós, e desse homem ainda muito primário, muito preso ainda na afirmação da sua individualidade enquanto uma imagem ilusória de si mesmo. E aí ele fala que muitas vezes a gente entra em crise entre aquilo que a gente deve eleger, aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente nos sustenta espiritualmente, e daquilo que move ainda a nossa alma com as nossas inclinações do passado, né? Então, e que aí a gente tem em conflito, e demora às vezes para a gente poder elaborar
e integrar isso nessa busca de chegar a essa condição de amadurecimento, né? E poder ter clareza do que realmente é importante. Às vezes a gente tem que quebrar um pouquinho a cara, né? A gente se perde um pouquinho para despertar e ver que aquilo que a gente botou energia durante tanto tempo não tem sentido, né? Isso depende também do processo de cada um. Então é disso que ela está falando. Ok, obrigada, Gelson. Eu sou Li. É que eu vi aqui também no capítulo 4, viu? Aqui, porque educar a mente, disciplinando a vontade... Qual é a página? Perdão, 47 também. Uhum. Educar a mente é o segundo parágrafo para cima, educar a mente. Educar a mente, disciplinando a vontade, constitui passo inicial para esticar a causa das aflições, incluindo responsabilidades atuais, geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis, para propiciar o futuro bem-estar a que se está fadado. Mas, Doc, a que se está fadado? Porque você falou há pouco de Jesus, né? Eu penso, meu Deus, então a gente realmente ainda tem... exige também sacrifício, não basta só a boa vontade, sabe? Às vezes, algumas situações que se passa na vida precisa ter também um amor muito grande a Deus, a doutrina espírita, sabe? Porque daí vem aquele espírito de sacrifício, ele não fica sacrificiante, ele não fica muito sacrificial, ele fica mais natural. Mas não é a mesma coisa, nós não temos condição de ser Jesus, então não tem, é fadado, nós vamos estar fadados, é coisa para o futuro. É isso mesmo, Doc? Esse nosso destino, né? Conquistar essa realidade espiritual, mas claro, né? Servir é uma hora alegria para o espírito que chegou nesse lugar, e servir por amor ele não mede então sacrifício, e não existe dor daí, né? Porque ele está sintonizado com a mente divina e sustentado no amor do Pai. Mas isso a gente vai aprendendo também devagarinho, né? O importante é isso que ela coloca aqui. Na medida que a gente vai realmente direcionando nossa vontade, né? E quando a gente falou sobre a vontade, né? No ano passado, a vontade é que nem um leme, né? Tu não vai contra o vento e a correnteza, mas tu vai aproveitando o movimento da vida e girando o leme de acordo com as possibilidades da vida em favor daquilo que é mais interessante para nós, do ponto de vista do nosso crescimento espiritual, né? Então, essa sabedoria, né? Nem sempre a gente vai poder lutar contra a nossa sombra ou contra os elementos que ainda guardam lugar dentro do nosso coração, mas a gente já começa a poder nos movimentar dentro desse universo, a gente consegue reconhecer eles, para que a nossa vontade possa não só se perder nesse campo, mas encontrar caminhos a partir da própria realidade nossa que possa ser útil para a gente. Porque tudo pode ser útil. Se o esterco ele pode ser adubo e pode gerar gás e outros tipos de recursos a partir de algo que parecia inútil e desprezado, então também nossos conteúdos internos, se a gente poder aproveitar eles, a gente pode tirar de alguma coisa que ainda é negativa ou potencialmente ainda infeliz, algo que possa servir para o nosso crescimento espiritual, né? Muito bem, gente. Então, vamos se ocupar do capítulo 8. Então, aqui no capítulo 8, a Joana começa a fazer uma introdução sobre ainda da necessidade de sofrimento como uma via para a redenção espiritual e de uma maneira sintetizando, né, a proposta de Jesus através do amor. E aí ela chega na proposta de Buda, que ele recomendava a via da salvação com os 8 passos,
que são os 8 caminhos para se libertar do sofrimento, né? E ela vai começar a falar um pouquinho sobre cada esse caminho. Eu tenho aqui a versão em português de um livro budista que eu tenho, que os termos são um pouquinho diferentes dos termos que ela usa, mas eu vou fazer uma relação, né? Então, a primeira proposta de Buda é o crer certamente. Na versão que eu tenho aqui do budismo japonês, é a percepção correta. Então, eu gostaria de ficar com esse termo budista, porque ele dá uma ideia mais básica desse processo psicológico, porque a percepção correta é o primeiro passo para um despertar de consciência, para um autodescobrimento, para um processo de quebra de ilusões, né? Então, porque justamente nossas percepções elas estão voltadas justamente para uma certa nebulosa, né? Estão em volta de uma nebulosa, em volta de uma nata que nos faz não perceber a realidade, né? Então, a nossa percepção está contaminada por ruídos, por visões, por fantasias, por emoções que atrapalham a nossa forma de perceber a realidade de maneira correta e verdadeira. Então, quando a Joana fala no ser consciente, que o ser consciente ele não se culpa e nem se desculpa, mas se descobre, esse se descobrir, para mim, tem a ver com esse exercício, primeiro, da percepção correta. Então, a percepção correta, existe uma frase em psicologia arquetípica que diz assim: comece da onde você está. Isso, do ponto de vista psicológico, é bem importante. Comece da onde você está. Ou seja, começa com aquilo que tu é e aquilo que tu tem. Porque tu não pode começar de outro lugar, a não ser do lugar que a gente está, né? Porque a gente quer muitas vezes começar a partir de um ideal, né? E aí a gente se engana e se cobra e se impõe a algo que a gente não é ainda. Então, o ideal ele é bem importante, porque o ideal nos dá um rumo, mas se a gente não saber, né? A gente tem um mapa, o ideal é um mapa, é o tesouro. E a gente tem um mapa, mas a gente tem que saber onde eu estou para poder seguir esse mapa. Então, se eu tenho um mapa, eu posso me guiar para chegar ao objetivo almejado, né? Mas eu não posso começar uma caminhada e seguir um mapa se eu não sei onde eu estou. Eu posso ter um mapa comigo, né? Mas se eu não saber onde eu estou, onde que eu vou começar, como é que eu vou me situar nesse mapa e construir uma trajetória em direção a esse ideal? Desse modo, é fundamental essa proposta da psicologia arquetípica, que é justamente dessa regra psicológica. Comece da onde você está. E isso envolve essa percepção correta, de situar, né? De perceber melhor quem você é, perceber melhor a tua realidade, perceber melhor os teus sentimentos, perceber melhor a tua forma de se relacionar com a vida, perceber como as coisas te tocam. Então, abrir tua percepção para uma tomada de consciência. Perceber bem, né? Isso é fundamental, porque a gente não consegue se perceber. É impressionante, né? A gente acha que se conhece, a gente acha que de uma maneira percebe as coisas a partir como uma realidade objetiva, mas a gente tem pouca objetividade. E isso, então, o primeiro ponto é a percepção correta, que leva a esse entendimento da Joana
do crer retamente, do crer corretamente. Que daí tu já, na medida que tu percebe essa vida de maneira bastante clara e objetiva, tu também tem que perceber a vida a partir da realidade espiritual, ou seja, dos valores espirituais, né? E aí tu chega a essa ideia que ela coloca aqui do direcionar o pensamento de forma positiva e edificante para as coisas que nos sustentam, ou seja, daí a ideia da fé que ela coloca aqui como algo importante, né? Dessa fé que remove a gente poder realmente... Porque se a gente percebe a vida de maneira muito clara, a gente começa a ter fé. Porque a vida tem uma lógica e a presença divina vai se revelando para nós numa visão otimista que depois vai nos dar o querer e a atenção correta, né? Que envolve depois a própria gratidão, né? Então, de uma maneira interessante, é poder realmente fazer esse primeiro passo de superar o sofrimento. Então, não tem como começar a superar o sofrimento sem uma consciência que começa por uma percepção das coisas. Seja as coisas de dentro, seja as coisas de fora. Tá? Então, esse é o primeiro passo, o primeiro caminho para a libertação do sofrimento. Alguém quer trazer alguma coisa em relação a isso? Tudo certo? Alguém? Não? Eu queria fazer um ponto. Isso daí que você está dizendo, a questão de overcome o suffering, é que seria mais ou menos o que o Jung diz em sofrer de uma maneira consciente, para ver o significado dentro do sofrimento. Seria isso que você estava querendo dizer, no sentido? Sim, em parte sim, Silvia. Em parte sim. Porque a neurose é um sofrimento sem sentido, sem significado, né? Quando tu gera um sofrimento que não tem significado nenhum, né? Tu sofre por nada, ou gera sofrimento indevido, né? Então, quando tu consegue perceber o que move teu sofrimento, entender, tu começa a dar um significado para ele, né? E como para Jung ninguém vive sem um significado, se tu compreende o significado de uma dor, de uma limitação, de uma dificuldade inerente da vida que impõe sofrimento, tu consegue se relacionar daí com isso de uma maneira mais adequada, né? Então, essa percepção vai te dar uma ideia mais clara da tua relação, não só contigo, mas com os elementos que a vida está te apresentando. Quer dizer, então, é ter a consciência é entender o porquê a gente sofre, então, né? Porque se você não entende o porquê você está sofrendo, então a dor fica insuportável, não é isso? Sim. Daquela balança de consciência e a maneira, conhecendo o que a gente tem, a dificuldade, por que a gente está passando por que está passando, então é uma maneira de sobrepassar o sofrimento, seria, né? Com certeza. Uhum. É se autodescobrir, né, que você disse. Uhum. Okay, sim. Sim. Vamos para o segundo caminho, segunda via. Não, eu queria perguntar uma coisa. Sim, pode falar. Eu não consigo entender como é que a gente vai perceber corretamente se a percepção correta é fruto da maturidade do espírito. Quer dizer, vai ser só depois que fizer o trabalho, não antes. Não, Avelina, aí que tá. A vida é paradoxal. A gente exercita e exercitando, a gente vai transformando também, vai amadurecendo. Então, na maneira que tu se propõe, né? Por exemplo, se a gente quer mudar um hábito, por exemplo, eu quando era acadêmico de psicologia, eu tinha um horário muito corrido. Eu tinha faculdade, tinha 2 estágios, então eu tinha
todos ocupados, manhã, tarde e noite. E eu viajava, porque um dos estágios é em Novo Hamburgo, mais ou menos 40 quilômetros de Porto Alegre. Então, eu tinha que viajar, voltar para Porto Alegre, fazer o estágio de tarde e voltar à noite para a minha faculdade. Então, e eu, sem perceber, em função da carga horária, eu comecei a comer muito rápido. E como você sabe, minha sensação é inferior, né? Então, eu não tinha nem consciência muito do meu corpo, que dirá de como. Então, e isso é uma coisa muito ruim, né? Porque tu engole a comida, tu não consegue se relacionar com isso e assimilar os nutrientes de maneira direitinho. Então, para mim poder mudar esse hábito, eu tenho que me perceber comendo. Para aí, já. Olha, vê direito, né? Então, esse exercício de parar, para e olha, já é algo fantástico para a nossa vida, impressionante. É uma coisa muito simples, mas faz toda a diferença. Para e olha. Para um pouquinho, olha o que tu está fazendo. Daí eu estou vendo que eu estou comendo rápido, que eu não mastiguei o alimento. Então, se eu quiser mudar esse hábito, eu tenho que começar por aí, me percebendo, né? Então, isso é um exercício que nós podemos fazer em relação a nós mesmos, em relação a vários aspectos da nossa vida. É poder realmente pegar para nós esse exercício de estar mais atento, de perceber as coisas, que é uma atitude de sabedoria, né? O sábio, ele não responde rápido a pergunta que o outro faz, né? Ele primeiro analisa. Então, a gente é muito impulsivo, muito reativo, por isso que a Joana fala de não ser reativo, né? De não ser e poder reflexionar, né? Nas coisas. E para refletir, a gente tem que poder perceber. Então, a percepção correta, né? Vamos poder parar, olhar. Entendi agora, entendi. Obrigada. Tá? E isso Obrigada, Gelson, porque foi um exemplo perfeito. Tá bom. Isso vale para o nosso mundo interno também, né? Vale para as coisas da nossa relação com o mundo e vale para o nosso mundo interno. Pare e perceba o que tu está sentindo. Pare e perceba que impulso é esse. Pare e perceba como é que tu está agindo, reagindo frente àquela situação. Pare e perceba melhor a vida, senão tu vai ser atropelado por ela. Se eu não olhar para o trânsito, se eu não olhar quando atravessar a rua, eu tenho que perceber. A primeira coisa que eu tenho que fazer é perceber, né? Se eu não olho direito, eu posso me envolver num acidente, né? Então, a percepção correta. Tá? Bem, segundo passo, o pensar correto. A Joana, ela põe o querer correto como segundo passo, mas eu vou deixar o querer correto como o oitavo passo, tá? Então, a Kate está falando de algum autor. Kate, tu quer falar para o grupo um pouquinho sobre esse autor? Vem, Kate. Desculpa. Oi, desculpa. Eugênio Jardim é do Instituto International Focusing Institute. Então, ele passa técnicas de como a gente se observar e não reagir, né? E trabalhar a cada momento. É bem, bem interessante. São técnicas práticas, assim, que eles chamam de Classic Six Steps. Uhum. Então, tá aí uma dica para o pessoal que quer se aprofundar nessa questão. Bem, segundo passo, o pensar correto. O pensar correto, que a Joana vai colocar como sendo o nono passo, eu estou colocando como segundo passo aqui. Tá? Por que eu estou botando como segundo passo?
Porque tudo começa com o pensamento, né? Depois que tu percebe, tu tem que começar a cuidar do teu pensamento, né? Então, eu estou colocando o segundo passo com o pensar correto, né? Para que a gente possa realmente, nesse caminho de percepção, começar a perceber também nosso pensamento e fazer um esforço a partir disso de pensar retamente, de pensar corretamente. E aí vem a questão do cultivo do nosso pensamento, do nosso mundo interno, né? Porque a Joana vai colocar aqui que o pensamento é fonte geradora de e dínamo condutor da vida para a vida, né? Então, o pensamento está na base de tudo da dinâmica da vida. E aí, quantos dos nossos sofrimentos começam justamente num pensamento negativo, né? E dela fala do pessimismo, por exemplo, né? A gente muitas vezes não se dá conta, mas nosso pensamento ele tem uma qualidade, né? E essa qualidade está falando, né, de padrões mentais e quadros que a gente vai alimentando e gerando hábitos mentais que vão gerar daí consequentemente respostas na fala e no comportamento depois. E aí a gente tem que estar atento naquela proposta do Cristo do orai e do vigiai, que é fundamental, né? E aí ela vai dizer que a ação do pensamento reto, pelo contrário, né, ao contrário dos pensamentos negativos, contrário dos pensamentos pessimistas que geram sofrimento e doença, então essa ação do pensamento reto produz o fortalecimento do campo psicofísico, expulsando as doenças e gerando sucessivas ondas de bem-estar que são responsáveis pela saúde. Então, esse exercício do pensar correto é um processo de harmonizar a nossa mente com a mente divina. Isso envolve, então, uma harmonia psicológica, uma sintonia com as forças criativas e fundamentais da vida, que é Deus. E por isso que a Joana vai colocar, né, nesse item do pensar correto, que quem pensa retamente vai se encontrar consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. Então, a gente tem que prestar atenção naquilo que brota espontaneamente da nossa mente. E estar atento, vigilante com o nosso pensamento, né? E nunca foi tão importante nos tempos de hoje essa proposta do Cristo do orar e do vigiar. Porque o nosso pensamento, ainda mais nesse mundo que é estimulado pela violência, pelo culto ao prazer, ao hedonismo, ao individualismo, ao esse esforço ansioso do sucesso, da ganância. Então, de uma maneira, a gente e esse mar de pensamentos que nos envolve também, provocando na nossa mente reações mentais, estímulos mentais, né? Então, esse mundo de medo, esse mundo de incerteza, esse mundo de superficialidade, e isso, de uma maneira, a gente é bombardeado por essas vibrações que vão, de uma maneira, também despertar pensamentos na vida da gente, né? Então, a gente tem que estar atento e realmente ir tomando consciência das ideoplastias, das formas de pensamento que vêm, né? De não dar asas às obsessões através de pensamentos intrusos que muitas vezes nos assaltam e que querem gerar a desestabilidade emocional nossa. Então, esse trabalho com o pensamento é básico no processo de crescimento e superação do sofrimento, né? Isso a gente tem
uma larga riqueza de material que a doutrina nos coloca, nosso Emmanuel, André Luiz, além da nossa querida Joana de Anjos, nos traz vários elementos em favor desse trabalho com o nosso pensamento, né? E de uma maneira, a Joana vai colocar que esse pensar correto, ele também implica, de uma certa maneira, uma capacidade de objetivação na vida. E o que ela quer dizer com isso? Que a gente começa a construir uma dimensão existencial do que a gente realmente é, ou seja, espiritual. Então, quando a gente começa a trabalhar com o pensamento, a gente trabalha no nível do espírito. Chegar no pensamento é chegar no espírito. E por isso que esse trabalho com o pensamento, ela diz que ela vai dizer que transborda para a esfera objetiva, trazendo daí para a tona, né, trazendo à frente como elemento central esse aspecto existencial da nossa realidade, que é o aspecto espiritual. Tá? Alguma questão na segunda via? Podemos ir para a terceira? Bem, se a gente começa a perceber corretamente, se a gente começa a pensar corretamente, consequentemente, o terceiro elemento que se torna fundamental é a fala correta. Cuidar com o que a gente fala. Desculpa, e ele é igual para a Joana e para o budismo japonês? Sim, está no terceiro item, tá? Falar corretamente. A fala correta. Porque falar, gente... Qual a página? Desculpe. O falar correto, ela começa a trabalhar na 92. Obrigada. 92, 93. Porque a fala, gente, ela sai com um magnetismo, né? Não é à toa que está lá no início da Bíblia, que no começo era o verbo, né? O verbo tem esse poder criador. A fala, ela vem do chakra laríngeo, que é uma força criativa, criadora do universo. Então, falar é dar vida ao que a gente pensa. Falar é priorizar, né? Potencializar o que vai dentro da gente, né? Aqui na cultura brasileira, né? Nas tradições africanas, quando é ano de Iemanjá, né? O pessoal que trabalha com os arquétipos do panteão africano, eles dizem que quando é ano de Iemanjá, porque a Iemanjá é uma senhora da mente, né? Ela cria na mente. Então, quando é época ano de Iemanjá, segundo a cultura nossa aqui, a gente tem que cuidar muito o que pensa e o que tu fala. Porque nesse ano, a fala e o que tu pensa tá tendo uma força maior ainda, né? Já tem, por natureza, né? E sabe quanto uma fala pode destruir alguém, né? Quanto muitas vezes uma crítica, uma fala depreciativa, uma fala... Quantas guerras, quantas mal-entendidos, quantas situações terríveis começam por uma fofoca, por uma mentira, por uma fala negligente, por uma fala maldosa, né? Quantas pessoas são envenenadas pela palavra. Então, a fala, ela pode ser que nem um punhal, né? Ela pode destruir uma pessoa, ela pode até gerar assim, um desmonte emocional no outro, né? Assim como a palavra bem construída, ela liberta, ela estimula, ela cura, ela renova, ela dá apoio. Uma fala reta, uma fala vibrando, positiva, ela insufla, né, nas pessoas o melhor, né? Quantas pessoas são também movidas por uma fala
heróica, uma fala positiva. Quantos homens de bem na humanidade, através da sua fala, movimentou uma comunidade inteira, uma sociedade inteira em favor de uma transformação, né? Então, a fala tem um poder muito grande na dinâmica psicológica e espiritual da vida. E aí a Joana vai começar a trazer vários aspectos da questão da fala, né? Como essa necessidade, né? Porque a fala, ela traduz o que vai no nosso coração, de Joana de Ângeles, né? Então, na nossa fala, a gente pode se contradizer naquilo que a gente aparenta para o mundo e o que realmente move o nosso íntimo, nosso coração. Aí ela vai dizer assim, a palavra é valioso instrumento de comunicação que tem entorpecido grandes ideais da humanidade por não ser fiel aos sentimentos que deveria expressar. Diz, fala-se por falar-se, fala-se para dissimular emoções e ideias, fala-se com objetivos sórdidos e prejudiciais. E ela vai dizer, então, que a palavra que liberta é igualmente aquela que também pode escravizar. Então, é bem importante no trabalho de poder realmente prestar atenção na nossa fala e poder ter uma fala correta, né? A fala está muito temperada com sal, né? Ou seja, quando Jesus se encontra com Joana de Ângeles, na encarnação que ela é Joana de Cusa, e ele vai trazer justamente a questão da fala, porque ela tinha aquele marido da qual ela queria conscientizar e ela não sabia se devia firmar a fala de qualquer jeito ou silenciar, né? E ele diz que ela tinha que tratar o marido como uma criança, né? Um irmão, né? Na família divina, e silenciar naquele momento. Mas que ela pudesse aproveitar as oportunidades e poder, quando chamada a se colocar, falar doce e enérgica, dependendo do momento, né? Ou seja, temperar a fala, né? A gente tem que saber temperar a nossa fala conforme o momento, a situação, o contexto, aquilo que realmente envolve, não uma fala emocional que é produto do nosso desespero, da nossa indignação, da nossa subjetividade egóica, aquela fala que vem carregada da nossa subjetividade, né? E vem com uma carga muito grande de emoção que muitas vezes não é interessante. A Kate, o que tu quer dizer como desmonta nossas personas? Quando fala que a fala que desmonta as pessoas, tu está trazendo a questão... É que você falou que quando a gente fala, a gente mostra quem realmente a gente é, né? Ah, sim. Então, claro, tem aquelas que tem uma dissimulação, né? Tem alguns que conseguem ter uma fala envolvente que a persona se dá pela fala. Esses são os mais perigosos, né? Porque mas uma hora cai, né? Cai, mas às vezes eles, né, tem essa lábia de querer envolver, de querer, né? E muitas vezes é uma fala que enganosa, né? Então a Joana vai trazendo aqui que o Sócrates foi um grande filósofo que trabalhou muito essa questão da fala reta, né? E podendo pensar e colocar de maneira correta as coisas, né? E ele fala assim, ela fala o quanto que uma fala adequada ela enrijece o caráter
e, ao mesmo tempo, dulcifica o coração. E, assim, consequentemente, ilumina a vida, diz a Joana de Ângeles. Enquanto que as más palavras vão entorpecendo os sentidos e os sentimentos, deformando a conduta e que matam os ideais nobres da humanidade, né? Então, essa diferença de uma fala positiva ou de uma fala negativa, né? E a Maria traz aqui um dito alemão que diz o tom que faz a música. Exatamente, né? Então, a tonalidade da nossa fala, né? A intensidade, né? A carga emocional que a gente coloca na fala, né? Então, isso tudo são questões bem importantes do ponto de vista do nosso comportamento. Alguém mais quer trazer alguma coisa em relação a esse item? Eu tenho uma pergunta. Então, a fala não quer dizer apenas aquilo que se fala, mas como se fala, né? Então, sim, tem esses dois aspectos. Com certeza, Vânia. Tanto a forma, né? O que tu fala, mas também como tu fala. Então, esse temperar, né? A fala temperada, né? E Jesus fala sobre isso, tempera a tua fala, né? Quando, em alguns momentos, ele faz referência a isso, do quanto é importante, né? A gente ter consciência disso que é esse tom, como a Maria está falando, esse tom que faz a música, esse tom emocional, a intensidade, a carga que a gente põe no falar, o tom de verdade, o tom de amor, o tom de raiva. E isso, do ponto de vista psicológico, é muito importante nos processos emocionais com nossos filhos. Porque justamente a fala, quando ela vem de maneira ambivalente, e ela é uma fala, então, que confunde a criança e não deixa as coisas claras. E essa não clareza entre o que é dito e o que é movido através da fala pela emoção acaba sendo um elemento que pode gerar muitos distúrbios emocionais para a criança. Porque não há uma correspondência adequada entre o que tu fala e a carga emocional como tu fala, né? Então, essa, digamos assim, essa relação, né, entre a tua fala e o que tu sente e a forma, então, como tu vai falar, acaba tendo um peso importante do ponto de vista emocional, né? Às vezes, a todos aí que são cachorreiros, né? Às vezes tu está gritando com o cachorro nem te dá bola, né? Acha que tu está sorrindo para ele, porque abana o rabo, porque tu já perdeu a autoridade para o bichinho, né? Então, porque, na verdade, a tua fala sai aos gritos, mas ela não tem força emocional de educar o cachorro, e o cachorro nem te leva mais a sério, né? Ele se torna o alfa, né? Então, com a criança é a mesma coisa. Às vezes tu quer falar alguma coisa importante, mas tu está com pena da criança, ou tu está com raiva, ou tu está... Então, de uma maneira, isso acaba confundindo a criança, né? Porque não, tu está com raiva da criança porque a criança está lá, não está conseguindo botar a roupa, daí tu chega lá, eu já te disse, não faz assim, põe a roupa dessa maneira, mas tu está com raiva, está chateado, está estressada, e aí a criança não entende porque ela está confusa ali. Não é uma coisa de birra, ela não está birrenta, ela realmente ela não está sabendo colocar a roupa. E aí parece que ela está fazendo alguma coisa de muito errada, porque a tua fala vem junto com raiva, com uma carga emocional, e aí ela vai perceber mais a carga emocional do que tu está dizendo. Essas coisas a gente tem que cuidar. Ana?
Nossa, eu estava só lembrando quando eu estava trabalhando na comunidade como enfermeira de família, e aí os pais com dificuldade com os filhos de 2 anos, né, que se comportam mal e tudo, e gritam com eles e tal. E a gente sempre fala assim, então o que você quer que o seu filho faça? Fala, quero que se acalme, então você se acalme primeiro. Eu não quero que grite, então pare você de gritar. Você quer que ele fale baixinho? Então fale baixinho você também. Então, você, o seu filho se espelha no que os pais fazem. Então, se os pais gritam, os filhos gritam. Se esperneiam, os filhos esperneiam. Mas quanto que a gente via que os pais não têm consciência da maneira que eles comunicam com os filhos, porque nunca pararam para pensar. Estão no piloto automático, como a gente diz, né? Repetindo, de repente, o que eles vivenciaram na própria infância. Então, a educação que a gente dá hoje em dia na saúde pública é isso mesmo, pare e pense. Quando você quer dar uma instrução para o menino, em vez de falar assim, não corra, fala assim, não, diga, o que você quer que ele faça? Ande devagar, me dê a mão, fique junto à mamãe. Em vez de falar, não faça isso, porque não faça isso, não sabe o que é para fazer. Então, essa questão, a gente fala isso porque a gente mesmo não sabe o que é da criança, não é? A questão da comunicação é fundamental, né, Ana? Então, e algo que é muito difícil. A consciência. E aí, como os filhos nos ensinam, né? Porque aí, como pais, a gente é obrigado a prestar atenção o que estamos dizendo, estamos sendo coerentes, o conteúdo corresponde com a emoção e com o objetivo que queremos ter. Então, é bem interessante como a vida nos traz a lição no simples dia a dia com as crianças mesmo, né? A comunicação é um grande desafio ainda para a gente, né? Eu gosto muito da proposta do Marshall, da comunicação não violenta, né? Acho que ele tem vários aspectos importantes e práticos ali para a gente poder lidar com essa questão da comunicação, porque é algo realmente central na vida das pessoas e ainda algo difícil de a gente conseguir fazer de maneira adequada, né? É interessante que a gente está fazendo um projeto agora de levar a Joana de Anjos para o presídio feminino aqui de Porto Alegre para as detentas, porque a ideia, ouvindo que a Joana tem trazido, e a própria fala do Divaldo, assim, eu vejo que o segundo momento, assim, depois desse movimento todo de divulgar o pensamento dela, é poder realmente transformar isso em práticas, né, para as pessoas aí fora, né? E então a gente está num projeto de poder levar todo um trabalho de tomada de consciência, digamos assim, de transformação íntima, né? A partir da proposta da benfeitora aqui no presídio, começando um piloto, né? E uma das questões importantes que a gente estava discutindo é chamar elas pelos nomes, porque elas têm apelido, principalmente nos presídios masculinos, também, eles têm os nomes de guerra, né, ligado ao tráfico, e aí é uma questão de identidade, de resgatar a dignidade da pessoa. Então, e a gente vê o quanto é importante para eles, como a gente trata eles de maneira adequada, né? Chamar eles pelo nome, devolver a dignidade, uma fala cuidadosa, uma fala que é realmente vivida com todo o cuidado, atenção e respeito que eles merecem. Isso faz uma diferença enorme para eles, e como isso realmente acaba tendo um efeito extremamente benéfico na própria resgate da identidade, da dignidade deles, que foi perdendo nesse universo onde eles vão mimetizando e se diluindo nesse mundo do crime, do tráfico, entre outras coisas, né? Muito bem. A Maria Paula dizendo que tem um projeto, é isso, Maria Paula, de recuperação de prisioneiros? A PAC, né, Gelson? Quem trabalha muito com isso é o Rafael Lavarini, não sei se você o conhece. Não.
Depois eu posso te passar o contato. Eles têm um projeto muito interessante. É um projeto que começou em São Paulo, no interior de São Paulo, e hoje ele trabalha e está no Nordeste, com várias... Legal. Mas é muito interessante. Inclusive, ele conta sempre um caso de que os prisioneiros, quando chegam, eles chegam com as mãos para trás, atadas, com a cabeça baixa, e a primeira coisa que eles fazem lá é soltar as mãos e erguer eles pelo rosto e dizer: aqui o criminoso fica lá fora, aqui é o homem novo. É muito interessante. Eles têm um sistema bastante humanitário para a recuperação. Sim, é importante isso. Muito bem, né? Aqui a Débora falou também do trabalho que ela trabalhou com ação não violenta em escolas PUC no Rio de Janeiro, né? Tudo isso são projetos importantes que a gente pode, de uma maneira, estudar, né? Que ajudam bastante nesses caminhos aqui que a Joana tá trazendo para nós, né? Então, semana que vem a gente continua nos demais caminhos. A gente fez 3, né, vias: a percepção correta, o pensar correta e a fala correta. E aí, semana que vem, a gente continua trabalhando em cima disso. Certo? Alguém faz a prece para nós, de encerramento? Hoje eu faço, Gelson. Ok. Nossos corações unidos em nome de Jesus, sentindo as vibrações amorosas da nossa mentora Joana de Ângeles, que irradia das suas mãos luzes mensageiras que chegam até nós, emitindo o som do amor, inundando as nossas almas, modificando os nossos pensamentos, auxiliando-nos a introjetarmos luz dentro de nós e nos conhecermos. Cada espaço do nosso corpo físico tem uma comunicação direta com o nosso pensamento. E nós podemos, Senhor, utilizar essa ferramenta magnífica, que é o poder da oração, unido ao pensamento e à vontade, nos modificarmos, nos conhecermos lentamente, para modificar a comunidade ao nosso redor, através da nossa comunicação. Assim, Jesus, que alegria poder estar nessa sala virtual, na mesma sintonia, no mesmo aprendizado, buscando realmente essas ferramentas maravilhosas que Gelson nos traz, para colocar em prática no nosso dia a dia, especialmente em nosso benefício, nos iluminando primeiramente para iluminarmos ao nosso redor. Assim, a nossa gratidão, querida Joana, gratidão por tudo que você nos traz, por todas as oportunidades que temos em nossas mãos gratuitamente de nos melhorarmos. E é um convite diário que nós temos em nossa mente, nos melhorarmos. Assim, em nome de Jesus, Francisco de Assis, nossa querida Joana, e os mentores de cada um de nós, nossos anjos guardiães. Agradecidos que somos por mais essa noite de aprendizado, nós te pedimos, Senhor, guarda-nos na sua paz durante toda a nossa semana, até o nosso próximo encontro. Despede-nos, Jesus, e com a sua permissão e dos nossos benfeitores, encerramos o estudo da noite de hoje, tão proveitosa. Que assim seja, Senhor. Gratidão. Muito bem, gente. Amém. Uma boa semana.